Bem, pessoal, vamos retomar aqui o estudo dos elementos da sociedade. E agora a gente vai iniciar o estudo sobre o poder social. O que vem a ser poder, né? E as teorias que explicam essa necessidade ou desnecessidade do poder. Quando a gente fala em poder social, a gente está falando, na realidade, de uma espécie de situação, de relação de submissão, né? Uma relação de submissão, onde uma pessoa pode, né, e faz, né, e submete outras pessoas à sua vontade. Quando a gente fala nisso, a gente está falando em poder, né, uma relação que se estabelece, uma relação de submissão. Quando a gente para analisar a sociedade, a gente enxerga que não existe apenas uma espécie de poder, né? Existem diversos poderes, desde o poder do Estado ao poder religioso, ao poder econômico, ao poder da mídia, né? Enfim, diversas relações de poder que se vivem na sociedade. Porém, para um grupo de pensadores, a sociedade ela imprescinde, é desnecessário à vida em sociedade a existência de um poder. Nós estamos falando aqui, né, dos teóricos anarquistas, da teoria chamada anarquia. Quando a gente fala em anarquia, a gente sempre se remete a uma ideia de bagunça, a uma ideia de balbúrdia total. Mas não é bem isso que significa anarquia. Anarquia, em sua acepção vocabulário, né, do vocabulário em si, né, vocal, ela significa ausência, arquia de poder. Significa uma ausência de poder. Essa é a ideia que se fala a partir da anarquia. Sobre a anarquia, né, um pensamento que, além de hoje ainda existir, né, essa corrente de pensamento, essa corrente ideológica, foi uma corrente de pensamento há muito tempo já desenvolvida. Desde a Grécia Antiga, né, com Diógenes, já se falava de uma ideia de uma sociedade sem a necessidade de seguir regras, sem a necessidade de seguir um poder. Diógenes, ele inaugurou, né, um movimento filosófico lá na Grécia Antiga chamado de cinismo. E hoje em dia o cinismo, né, é visto num caráter pejorativo, como aquela pessoa que mentirosa, né, pessoa falsa. Mas o cínico, o cinismo naquela época, na realidade, o cínico, né, essa expressão do cinismo, ela vem de cachorro, de cão, né, da palavra grega para cachorro, para cão. E por que eles eram chamados de cínicos, né? Por que essa vinculação à ideia do cachorro? Porque para os cínicos, né, de quem Diógenes foi o expoente, para os cínicos, a vida em sociedade ela é uma farsa, né? Porque nós somos animais. Se nós somos animais, nós deveríamos viver conforme os animais, ou seja, conforme os cachorros, que fazem suas necessidades de acordo com sua vontade, que não seguem nenhuma convenção, enfim, né, que vivem a vida em extrema liberdade. Ele dizia, a vida social ela tolhe essa liberdade, né? Quando se criam muitas convenções, se criam normas para as pessoas seguirem, a liberdade ela é encerrada, né? E isso era sem lógica, né? Nós somos, além de tudo, somos animais e deveríamos viver livre como os animais. Diógenes ele tem várias anedotas, né, que se conta sobre Diógenes. Uma, por exemplo, que o Alexandre o Grande, né, o procura, dono de toda a Grécia, e ele vai conhecer esse filósofo, né, que era considerado meio maluco, né, que vivia nas ruas, vivia como um animal, morava em rua. E aí, conversando com ele, faz a proposta: Diógenes, eu vim aqui, sou o dono da Grécia, eu lhe dou tudo o que você quiser. Você quer mulheres, escravos, propriedades, escolha que eu te dou agora. E o Diógenes, né, ele diz, quero muito uma coisa, né, que você saia da frente, porque você está tapando o meu banho de sol. Imagina, né? Na realidade, mostrando o desapego dele por questões materiais, que era essa ideia desenvolvida pelos cínicos, né, por Diógenes. Portanto, já é visto como uma espécie de anarquia, de vida em sociedade sem seguir regras e sem aceitar, né, essa estrutura de um poder. Santo Agostinho, mais à frente também, em sua obra, ele idealiza uma cidade perfeita, né, na visão de Deus. E aí nessa idealização dele, ele enxerga que essa cidade ela viveria sem a presença de um poder estatal, né? Sem a presença de líder, sem a presença de um Estado. Ou seja, uma cidade sem poder onde as pessoas unicamente se submetiam à vontade de Deus. Né? Ele dizia o seguinte, bem, Deus criou a terra, criou os animais, a natureza,
para os homens que são criados à imagem e semelhança de Deus dominar os irracionais. Então, não tem nenhum sentido os homens dominarem-se uns aos outros, porque seria uma violação até à própria lógica divina. Se Deus cria os seres humanos à sua imagem e semelhança, todos os homens são iguais, né? Todos os homens são semelhantes a Deus e todos são iguais entre si, não tendo lógica o fato de um se submeter ao outro. Então essa é a ideia aí que Santo Agostinho defendia. Pouco mais adiante na história, aí já entre o século XVI, entre o século XVII e XVIII, Léon Duguay, lá na França, né, ele inicia o que a gente chama de anarquia de cátedra. Cátedra que vem de universidade, né, que vem de ciência. Porque nesse momento que surge, né, a sociologia, nesse mesmo contexto surge a sociologia, e Duguay, ele, ao estudar as sociedades, ele busca identificar, né, a justificativa para o poder. E ele dizia o seguinte: olha, em todas as sociedades que eu estudo, eu encontro dois tipos de justificativas para o poder. Ou o governante se justifica pela religião, ou ele traz a justificativa econômica. E isso, de fato, aconteceu durante muito tempo. Essa fundamentação religiosa para o poder existiu, pelo menos, né, até início da Idade Moderna, até Idade Média, né, existia essa fundamentação. O rei, ele era rei porque ele ou era Deus, como no Egito Antigo, como na Pérsia, ou ele era o próprio Deus, ou ele era escolhido por Deus, né, como no Israel, né, para a sociedade judia. Enfim, ele sempre tinha uma relação muito especial com Deus. Então, sempre foi vinculado essa figura do governante à figura divina. Em outros momentos, quando não se justificava pela religião, se justificava pela questão econômica. Por exemplo, lá na Idade Média também, o poder dos senhores feudais se justificava pelo aspecto econômico. Ele era o proprietário do feudo da terra. Se ele era proprietário do feudo e as pessoas ali queriam viver, as pessoas tinham que respeitar o poder daquele senhor feudal. Então isso também foi muito forte, né? E aí Duguay, no final das contas, ele dizia o seguinte: olha, temos como viver em sociedade dispensando o poder, né? Dentro da razão de todo ser humano, existe uma noção do que é justo, do que é injusto. Existe uma noção de sociabilidade. Isso, por si só, seria suficiente para a gente viver em sociedade. Como assim? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que prejudica o outro. Então, isso faria com que a gente tivesse a noção de não prejudicar as pessoas. Porque a partir do instante em que a gente fosse prejudicado, aliás, que a gente prejudicasse outras pessoas, a gente seria prejudicado, porque a sociedade iria nos excluir. Esse é o senso de sociabilidade. Ou seja, eu sei que eu tenho que fazer o certo, porque fazendo o certo eu vou ser aceito pela sociedade. Eu sei que se eu fizer o errado, a sociedade ela vai me excluir. Então isso é algo que é inerente ao ser humano. Todo ser humano sabe disso em sua razão. E isso faria com que a gente vivesse sem poder, porém dentro de uma sociedade harmônica, né? Então eu dizia que o poder é dispensável por esse fator, por essa razão do ser humano. Adiante, a gente passa a analisar a teoria, né, de Proudhon, ainda também francês, Pierre-Joseph Proudhon, aqui numa fase mais moderna da história, no século XIX, 1800 e meados de 1800, e Proudhon, ele seguindo essa ideia de Duguay, ele também vê como desnecessária a existência de um poder na sociedade. Ademais, ele vê que o poder, na realidade, que é aplicado à sociedade, esse poder, ele na realidade é uma forma, né, de proteger, diríamos assim, nas palavras dele, né, o primeiro ladrão. Como assim? Ele dizia: olha, alguém um dia muito esperto, um espertalhão, uma pessoa desonesta, decidiu criar o conceito de propriedade. Nos primórdios da humanidade, o homem não tinha essa noção de propriedade. Isso é meu, isso é seu. Não tinha essa noção. Alguém um dia teve essa ideia. Quando essa pessoa teve essa ideia,
ela precisou, para defender sua propriedade, ela precisou criar uma estrutura violenta para fazer essa proteção. Ela precisou criar o Estado, né, para exercer esse poder. Então, quando se cria essa noção de propriedade, essa pessoa que aparece dizendo ser o dono, seria algum ato desonesto, um roubo propriamente dito, essa pessoa ela cria para si toda uma estrutura para fazer a sua proteção. Daí surge o poder, daí surge o Estado. Eu dizia, poxa, dessa forma, se a gente parar para pensar com razão, nós estamos protegendo pessoas que em algum momento da história, né, enfim, se enriqueceu de forma ilícita, criou algo, um conceito que não existia, né, em malefício da maioria da coletividade. Olha, o poder, então, ela viola essa razão do ser humano, viola essa lógica, né, do ser humano. Sem falar, obviamente, que o poder é uma forma de violar a liberdade do ser humano. As pessoas não têm liberdade porque alguém muito esperto um dia disse que era proprietário e criou uma estrutura para protegê-lo. Então a gente acaba que, além de ser explorado pelo rico, acaba tendo a nossa liberdade retirada. Essas palavras de Proudhon. Proudhon, ele foi muito importante, né, do ponto de vista filosófico e político também. Assim como os socialistas, né, os anarquistas tiveram muita importância. E esses valores desenvolvidos, essas ideias desenvolvidas também por Proudhon, elas acabaram sedimentando, criando um campo, né, de atuação política muito forte na Europa naquele período. Imagine aí, gente, época de Revolução Industrial, uma desigualdade social gigantesca, né? Trabalhos com um nível de segurança, trabalhos deploráveis, insalubres, sem segurança alguma, trabalhadores que não tinham direitos, que trabalhavam cargas exaustíssimas de 15 horas diárias ou mais, né? Sem direito a ser assegurado por acidente de trabalho, sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Vocês imaginem condições nesse sentido, né? De extrema exploração do ser humano. Isso tudo, né, acontecendo de uma vez só, né, uma transformação social, uma transformação nas relações de trabalho, nas relações sociais, tudo isso em virtude de uma revolução industrial. Tudo isso acontecendo no auge, né, do acontecimento disso lá na Europa. Então, os anarquistas e os socialistas, eles vão crescendo não só como ideologia, eles vão se tornando movimentos políticos, né, naquela época. E na anarquia, né, alguns dos ativistas que tiveram muito destaque foram Bakunin e Kropotkin, né? Mikhail Bakunin, todos dois já na Rússia, né? A Rússia também foi um celeiro, um espaço para o desenvolvimento desse ativismo político gigantesco, né? Porque a Rússia vivia uma situação de extrema pobreza, de uma estrutura de classes sociais feudal, né? Onde as pessoas ainda viviam assemelhados àquele tempo ainda do antigo feudalismo, já há tanto tempo superado no restante da Europa. Um imperador com poderes absolutos, né, assemelhado a um deus, e um caos social, né? E Bakunin, um homem vivendo nesse contexto, né, dessa extrema pobreza, da exploração ao trabalhador, da desigualdade social ferrenha na Rússia da época, ele propõe, né, sair do campo meramente ideológico e partir para a rua, né, partir para o ativismo mesmo. Então Bakunin ele defende que na realidade eles tinham que pegar os valores anarquistas e transformar aquilo numa luta armada, e armada mesmo, né, assim, de sair às ruas para destruir o Estado, né. Nesse momento que diversos ataques acontecem às fábricas, com ataques a bombas, às ferrovias, aos prédios públicos, tudo isso orquestrado, né, por esses indivíduos que, tanto na época como no tempo de hoje, foram e são considerados terroristas, né? A causa era uma causa política, mas fazendo um terror social, sem dúvida. Bakunin, ele defendia que não era apenas extinguir o Estado, né? Tinha que extinguir essa concepção, essa noção de propriedade, porque, como Proudhon dizia, foi essa ideia de propriedade que fez com que surgisse essa estrutura de poder, essa estrutura de Estado, e também a religião. Ele era um ferrenho crítico à religião, porque ele entendia, né, a religião como
um instrumento, um mero instrumento de dominação, né, da classe superior, da classe mais rica. A classe mais rica, para se assegurar no poder, precisava criar distração para o povo, dando conforto espiritual ao povo. E esse conforto espiritual, essa situação de conformismo, era perpetrada pela religião, né? E dentre algumas passagens bíblicas, né, existe aquela que vai falar, né, claro, em outro contexto, mas que mostra um pouco dessa ideia de conformismo das religiões, né, do conforto, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, né, do que um rico, né, subir ao reino dos céus. Claro que aquela passagem bíblica estava se referindo a um outro contexto, mas aquilo exemplifica essa situação, essa rejeição que os anarquistas tinham, Bakunin em específico, à religião. Porque ele dizia, poxa, quando você diz que, por exemplo, é mais fácil o camelo passar pela agulha do que o rico para o céu, você está dizendo o seguinte, olha, aquele que é rico, que está explorando, ele não vai para o céu, para a vida eterna. Mas você que está sendo explorado, se acalme, não queira ser rico, porque um momento, quando essa vida terrena acabar, você vai para o reino do céu. Em outras palavras, claro, né, sem se detalhar a teoria religiosa, que essa não é a ideia, mas em outras palavras, a religião serviria como essa espécie de confortar e tapar os olhos do povo para a realidade. Por isso essa rejeição muito forte de Bakunin à religião. E o Kropotkin também, aí na Rússia, ele já via a necessidade também do ativismo, mas ele via isso de forma diferente de Bakunin. Já pelo ângulo oposto, ele dizia o seguinte, Bakunin, essa forma armada, essa forma violenta com que você tenta destruir o Estado, provoca uma rejeição social. Não é esse o caminho. O caminho correto para a gente tomar e destruir o Estado seria através da educação do povo, através da conscientização das pessoas. A partir do instante em que as pessoas se conscientizam que são engrenagens, né, a serviço de um Estado que só beneficia os ricos, só beneficia aqueles que estão com poder econômico, as pessoas vão perceber o quão mal, o quão perigoso, pernicioso é o Estado. E vão fazer o quê? E vão ter a consciência da extinção do Estado. Então, naturalmente, o Estado ele perderia a legitimidade, ele perderia o seu poder a partir do momento em que o povo fosse educado. E o Kropotkin dizia que esse era o verdadeiro caminho a se seguir no processo de extinção do Estado, né? Sem sombra de dúvidas, todos os dois ativismos eles não tiveram um sucesso em extinção de Estado. Porém, do ponto de vista político, conforme falei anteriormente, todos dois foram muito marcantes, né, do ponto de vista social na história da Europa naquele período, né? Influenciaram movimentos sindicais por todo o mundo, inclusive no Brasil, com a vinda da imigração italiana, né, chegou essa anarquia também, trazendo esses ideais, e isso, sem sombra de dúvidas, ainda hoje em dia traz, né, algumas repercussões, como, né, o caso das manifestações, a utilização daquele mecanismo dos black blocs, que eu deixei também disponível alguns vídeos para vocês assistirem na plataforma EAD e fazer a primeira atividade de AVP sobre o tema, né, conforme já anteriormente comentado em sala também. Gente, a gente vai encerrar por aqui esse elemento poder. No próximo vídeo a gente vai concluir os elementos da sociedade, vamos falar de espécies de sociedade para encerrar essa etapa, ok? Até breve.